Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer todos os livros que eu li no mês de janeiro. Então, no total foram 4 livros lidos no mês de janeiro inteiros, e um deles eu comecei o ano passado e terminei, eu acho que na metade de janeiro, porque ele não é um livro para ler assim corrido, ele é um livro de estudo, é um livro cristão, e então eu demorei bastante mesmo. Eu acho que eu demorei uns 4, 5 meses pra ler ele, porque eu fiz estudo, eu lia junto com a Bíblia, aquela coisa toda, pra entender bem o que o livro queria trazer pra mim. Então, o primeiro livro que eu li em janeiro, li e terminei em janeiro, foi Um Verão na Itália. Gente, eu tô numa vibe muito Itália, sério. E eu adorei essa capa. E conta a história da Sesca, uma menina que tem o sonho de ser roteirista de teatro. E ela consegue ganhar um concurso para dar vida à peça dela. E um dia antes da peça ser lançada, o ator principal vai embora. E ela fica na mão e a peça dela é cancelada. E isso, destrói ela. E isso, traz pra ela uma humilhação gigante, porque essa peça era pra ser em homenagem à mãe dela, que faleceu. Então, tudo começa a dar errado na vida dela. Ela já não tem mais vontade de nada, os trabalhos dela são horríveis, ela sempre desiste, ela mora num lugar péssimo, enquanto as outras irmãs estão dando bem na vida. E aí, o tio dela, se eu não me engano é o irmão da mãe dela, consegue pra ela um emprego numa Toscana pra cuidar de uma casa. E de quem é essa casa? É do cara que desistiu da peça. Sim, é o ator que desistiu da peça. E ela fica pé da vida, porque ela quer ir embora, ela não quer mais ficar lá, e aquela coisa toda. E vem aquela coisa do perdão. Eu achei esse livro muito fofinho. Ele tem uma leve pegadinha hot, mas ele é muito fofo. Muita gente não gostou dele por ser um clichê, aquela coisa, mas eu amo livro clichê, eu amo romance clichê, então é muito fofinho. Não vejo a hora de ler a sequência. Vão ser 4 livros, esse é o primeiro. São 4 irmãs Shakespeare, né, que é o sobrenome delas, e os 4 livros vai ser a história de cada uma, e essa aqui é a história da Sesca, que é a segunda irmã mais nova, eu acho. Eu acho que é isso. O segundo livro lido em janeiro foi... Ai, eu amei demais esse livro, vocês não têm noção. Corte de Espinhos e Rosas é uma trilogia, e eu acabei de comprar o segundo livro. É um calhamaço. E ele tava caríssimo e eu consegui pegar uma promoção, muito feliz. Mas o segundo livro é Corte de Névoa e Fúria. O terceiro é Corte de Asas e Ruína. E o quarto livro, que não é um quarto livro, é um extra, que é Corte de Gelo e Estrelas. Sério, a capa desse último é maravilhosa. E eu amei essa história, conta sobre o mundo férico e o mundo dos humanos, onde a Fair, eu acho que é assim o nome dela, sério, é muito estranho esse nome, ela acaba matando um férico e, como punição, ela é levada para Prythian, eu acho que é assim que se fala o nome, e que é o lugar onde os féricos ficam, o reino deles. E sério, muita coisa acontece, é óbvio que rola uma paixão proibida, que não é tão proibida assim, que era pra acontecer, mas enfim, eu amei esse livro. Eu nunca tinha lido uma fantasia, depois de grande, né, uma fantasia, pra minha idade, e eu amei. Tô amando esse, abrir os horizontes e sair um pouco do romance clichê e ir pra outros gêneros, então adorei Corte de Espinhos e Rosas. Depois de alguns meses eu finalmente terminei a minha leitura de Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sword. É um livro cristão que dá dicas, não é bem dicas, mas ele dá tópicos assim de como ter intimidade com Deus no nosso lugar secreto. Não tô falando de igreja ou de qualquer coisa, nosso lugar secreto, o lugar onde a gente vai sentar ou vai deitar, e ali a gente vai ter conversas com Deus, onde a gente vai aprender, onde a gente vai ler a Bíblia, onde a gente vai orar, e aquele lugar que dá aquele quentinho no coração, sabe? Então eu amei demais esse livro. Ele dá
pontos muito chaves que, tipo, como que eu não pensei nisso antes, sabe? Então, eu achei ele maravilhoso. Aqui, ó, alguns dos tópicos eu vou ler aqui pra vocês, tá? O segredo de ouvir, o segredo da obediência radical, o segredo de semear, o segredo de estar aceso, o segredo da vigilância, o segredo de terminar, o segredo de se revestir, o segredo de esperar, o segredo de apenas amá-lo. E assim são, deixa eu ver aqui, são 52 capítulos. São tipo assim, capítulos de 3, 4 páginas. Mas eu quis estudar muito ele, então se vocês forem ver, que bom, só peguei páginas que não estão nada escrito. Eu, tipo, rabisquei ele todinho, ó. Aqui, ali. E eu não quis ler esse livro, tipo, de cabo a rabo, né? Eu quis ler ele muito, tipo, um capítulo por dia e estudar e tá com a Bíblia do meu lado. E eu adorei esse livro. Ele é um livro de cabeceira pra tu tá sempre com ele do teu lado. Então eu indico muito. É muito bom e esse autor é, tipo, incrível. Eu fui numa pregação com ele. Eu tive certa dificuldade de prestar atenção na pregação porque ele tem um problema de fala, ele não consegue falar, ele fala 1 hora por dia apenas, porque senão ele consegue sentir dor. Então ele escolheu essa 1 hora pra estar pregando ou pra orar. Então é esse o tempo que ele tem, né, de poder usar as cordas vocais dele. Ele teve um problema bem grave e ele era do louvor da igreja dele, então a história do Bob Sorge é muito legal também. Então quem tiver interesse, procura no YouTube, de repente até coloca aqui nos cards se eu achar o testemunho dele. Então é isso, fica a dica desse livro maravilhoso e cristão. O 4º livro foi uma leitura coletiva com o Instagram da Nath, que é Livros da Nath, se eu não me engano, que foi Leve-me com Você, da Catherine Ryan Ride, da Dark Side. Sério, essa edição, olha isso, coisa mais linda. E é de capa dura. Olha só, coisa mais linda. Sério, olha aqui o mapa. Conta a história de um pai que está de luto porque o filho morreu num acidente de carro onde a esposa estava dirigindo. E eles tinham um plano de ir conhecer Yellowstone Park, que é um parque nos Estados Unidos, um parque nacional. E eles acabam não conseguindo fazer essa viagem. E ele resolve fazer essa viagem sozinho. E no meio do caminho, o trailer dele estraga. E aí ele tem que ir pra uma mecânica consertar. E aí ele conhece um cara que é o mecânico lá. E ele tem 2 filhos pequenos. E ele tá pra alguma coisa acontecer com ele, tipo, meu Deus! E ele pede pro protagonista, que agora eu não vou lembrar, o Augusto, pra ele levar os meninos junto. Porque todo o período de viagem do Augusto até Yellowstone é o tempo de férias dos meninos no colégio. E ele pede, por favor, leva meus filhos junto. E, tipo, como assim tu quer que eu leve teus filhos e tu não me conhece? Eu sou um estranho pra ti. Mas aí ele acaba aceitando e eles vivem uma aventura maravilhosa e muitos segredos são revelados e problemas assim de família, aquela coisa. Então eu achei muito maravilhoso esse livro e o final dele também é incrível, porque o Augusto acaba descobrindo uma doença e os meninos, tipo, dão um incentivo pra ele e ajudam ele a, tipo, não desistir por causa da doença, sabe? Não é uma doença, tipo, terminal, mas é uma doença, tipo, trash, sabe? E é isso, sério, esse livro é muito fofinho. Conta, tipo, é uma sequência, tipo, desde os dos meninos pequenos até eles grandes. Então, vale muito a leitura. E eu amei fazer leitura coletiva. Eu achei incrível, o pessoal que tava junto era muito legal, então valeu muito a pena. E o último livro lido em janeiro foi O Casamento do Nicholas Sparks. Sério, esse livro é muito lindo. Quando eu li aqui, na emocionante sequência de Diário de uma Paixão, eu fiquei tipo, what? Como assim? Eu nunca fiquei sabendo que o Diário de uma Paixão teve uma sequência.
Porque Diário de uma Paixão foi o primeiro livro que eu li do Nicholas Sparks. E eu amei. E tipo, realmente é a sequência. Eu duvidei, mesmo estando escrito aqui, óbvio que eu duvidei, né? Mas conta a história do Wilson e da Jane. Jane é a filha do Noah e da Ellie. E eles estão com problemas no casamento. No aniversário de 29 anos de casado dos dois, ele esquece. E ela fica extremamente decepcionada, ainda mais depois que os filhos saíram de casa, tá só os dois, tipo, eles não tinham mais conversa e ele só focava no trabalho e aquela coisa toda. Então a história é ele reconquistando a esposa e ele fazendo uma surpresa no final, que eu fiquei tipo, ai, a coisa mais linda do mundo, sério. Ela abriu mão de uma coisa no início do relacionamento deles e ela sempre ficou muito, tipo, triste por ter, né, essa coisa não ter acontecido, e ele surpreende ela e é a coisa mais linda do mundo. E sério, é muito triste ver o início, tipo, eles não tendo mais afinidade, aquela coisa, e no final, tipo, ele fazer de tudo pra reconquistar ela, o Noah dando dicas pra ele, ajudando ele. E sério, é maravilhoso. Por favor, quem leu Diário de uma Paixão precisa ler O Casamento. Então, esses foram todos os livros lidos no mês de janeiro. Foram 4 livros e umas paginazinhas do quinto. E todos foram livros que eu amei demais. Sério. Eu tenho muita sorte. Essa é a real. Todos os livros que eu compro ou que eu ganho, enfim, eu adoro. Tirando 2. Que eu não gostei, mas eu terminei de ler. E o outro, tipo, não me prendeu, mas eu vou terminar de ler. Eu vou dar mais uma chance pra ele esse ano. Espero que eu goste, porque todo mundo fala muito bem, que é A Última Carta de Amor, eu acho. É uma de carta lá da Jojo. E esse ano eu vou dar mais uma chance pra ele, mas, né, whatever. Resenhas. Vocês gostariam de ver resenhas aqui no canal? Se sim, comenta aqui embaixo. E no meu Instagram, @segredoliterário, eu posto todas as resenhas dos livros que eu leio. E também alguns extras, alguns livros eu também posto, livros com coloridinhos e aquela coisa toda. E lá nos stories eu posto em primeira mão os livros que chegam e umas leituras assim, tipo, durante a minha leitura eu vou fazendo uns comentários e tal. Então sigam lá no Instagram, Segredo Literário. E se você gostou desse vídeo, deem um like. Assine o canal, ative o sininho de notificação para receber em primeira mão todos os vídeos e me dê umas dicas aqui nos comentários e me digam se vocês já leram esses livros lidos em janeiro e o que vocês acharam da leitura. Então é isso, uma semana abençoada e um beijão!